Agora, você também pode ter a sua Fonte TV na palma da sua mão. Baixe o nosso aplicativo disponível para a plataforma Android. É só digitar Fonte TV, fazer o download e dar o play. Pronto, você fica por dentro da nossa programação também no teu celular. Fonte TV, crescendo e inovando. Fonte FM. Nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, um ato profético em nosso principal salão da Igreja Fonte da Vida, com ministração do apóstolo César Augusto e Bispa Rúbia de Souza. Participe. Clamor pelo Brasil, às 16h, culto de forma presencial e um momento profético. Clamor pelo Brasil, juntos em oração pela nação brasileira. Participe com a gente. Informações e Disque Oração Nacional 4007-2910. Essa rádio é uma bênção. Capítulo 31 do livro de Gênesis, verso 13. Deus aparece a Jacó e diz: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volta para a sua terra natal. Você lê esse texto sem ciência de toda a história, sem a compreensão porque Jacó deixou sua terra natal, sem o entendimento porque Jacó fez esse voto, você não vai compreender a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é: aproveite a pandemia para organizar a sua escrivania que está no seu escritório. Mas a escrivania é aquele lugar onde você coloca todo tipo de documento importante, ou era, na época do papel. E quando você precisava daquele documento tão importante, para aquela hora, ele sumia. Quem já teve essa experiência? Sumiu. Chega um momento em que você não tem tanto trabalho, você está impedido de sair, você está em casa, é hora de arrumar o escritório, arrumar sua escrivania, porque as coisas vão voltar ao normal e você precisa até preparado para dar um salto muito maior na tua vida do que você deu até agora. Agora, se passar este momento de pandemia, e vai passar rápido, e você não arrumou a sua escrivania, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar com a mesma vida, talvez com alguns traumas a mais. Quando eu estou dizendo arrumar a escrivania do coração, da alma, os papéis que estão aqui dentro, as pendências que estão aqui dentro. Este é um momento de muita sensibilidade, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então deixe Deus te dirigir nesse instante de sensibilidade, e você vai arrumar a escrivania da tua alma, arrumar o coração, resolver as pendências. Voltar para Jacó era muito difícil, porque ele tinha pendências, e uma especialmente com seu irmão Esaú. Para quem não conhece a história,
Um dia, Esaú, muito cansado, ele era um caçador, e naquele dia que ele não tinha conseguido, e na época caçar era uma boa profissão, os resultados que ele necessitava, ele chega cansado aonde estava Jacó e pediu um prato de comida para Jacó. Jacó disse para ele: te darei um prato de comida se você me vender a sua primogenitura. O primogênito era aquele que por direito tinha sobre os seus irmãos, determinado por Deus, de porção dobrada de toda a herança do seu pai e da bênção do seu pai. Como Esaú estava debilitado, ele disse, certamente pensando que iria morrer: o que me adianta a primogenitura se eu estou desfalecendo e vou morrer? E a Bíblia diz que ele aceitou, ele vendeu. No livro de Hebreus, o escritor diz que Esaú profanou. Profanar é desprezar. Desprezou o que era de melhor em Deus, trocando sobre algo que pudesse mantê-lo naturalmente vivo. Quantas vezes corremos o risco de fazer isto? Por um desejo material, nós trocamos o direito. A prioridade das nossas vidas mudam, porque queremos nos suprir primeiro, não nos mantemos fiel ao caminho para receber de Deus o que Ele prometeu a nós, que em Cristo Jesus nos tornamos também primogênitos. Mas o problema aqui não era, eu não estou focando o lado de Esaú, estou focando a esperteza de Jacó. Jacó enganou seu irmão. Jacó não teve amor pelo seu irmão, não se compadeceu, não foi um instrumento de exortar seu irmão, ele fez propositalmente, ele enganou o irmão, passou o irmão para trás. O irmão poderia ter repreendido ele e falar: não, eu não troco minha direito de primogênito por nada. O irmão cedeu, mas Jacó o induziu ao erro. E a segunda coisa que Jacó fez de errado foi que ele se vestiu como Esaú, foi até o seu pai e pediu para que o seu pai o abençoasse. Mas a primeira bênção tinha que ser de Esaú e não de Jacó. Ele engana o seu pai Isaque e passa novamente para trás o seu irmão Esaú. Olha para a pessoa que está perto de você e fala: rapaz, esse Jacó não era fácil. Diz para ele: não era fácil. E a Bíblia, ela é interessante porque ela não esconde nada. A palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara. As Escrituras não mentem. E a Bíblia diz aqui: Esaú ficou irado com Jacó e determinou matá-lo. Ele diz: quando passar o luto do meu pai, eu irei matar meu irmão, vou vingá-lo. Ele me passou para trás 2 vezes. Em outras palavras, quando meu pai morrer, eu vou matá-lo. E certamente Jacó percebeu isso. Sua mãe viu isto, que tinha mais apego a ele, e o enviou para longe do seu irmão.
Só que Deus não deixa as pendências permanecer na vida de alguém que quer fazer a vontade dele. Passaram-se os anos, Jacó casa, tem filhos, e Deus aparece a ele no capítulo 32 e diz para ele voltar para Betel. Volta para Betel. Volta para o lugar onde você levantou para mim um altar e ungiu. Deus queria que Jacó consertasse as suas pendências, e principalmente aquela que ele tinha deixado para trás com seu irmão. No capítulo 32, os anjos do Senhor encontram Jacó de uma forma maravilhosa. Mas a Bíblia no verso 7 diz assim: Jacó encheu de medo, foi tomado de angústia. Por quê? Porque os mensageiros vieram dizer: seu irmão vem te encontrar. Seu irmão vem te encontrar. E a Bíblia diz aqui no verso 7, põe aí o 32:7 de Gênesis: Jacó encheu de medo e foi tomado de quê? De angústia. Está escrito lá. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, porque ele teria que enfrentar Esaú agora. Ele teria que ter uma conversa com Esaú. Ele teria que acertar os ponteiros com seu irmão. Jacó agora tinha um problema. Deus falou com ele: volta para Betel, porque ali é seu lugar, ali você vai tomar posse de tudo que eu tenho dado para você. Mas antes de tomar posse, você resolve suas pendências. Eu vou liberar uma profecia: Deus vai te dar o melhor, mas antes você vai ter que resolver suas pendências. Quem está entendendo, diga aleluia. Aproveite então este momento de sensibilidade. Não tem momento melhor. Talvez não teremos no futuro, onde todas as partes estão sensíveis. É hora de resolver. É hora de resolver. Quem está entendendo, diga aleluia. Coração enche de medo e de angústia. Como? No Novo Testamento, 1 João capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus descreve esse Deus todo-poderoso, esse Deus majestoso, justo, desta maneira: amados, amemos uns aos outros,